E aí, você já ouviu aquele ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai aprender como se libertar da cegueira espiritual. Em apenas três passos simples. Então vem comigo para a palavra, entender aqui o que Jesus quer revelar para nós. Evangelho de João, capítulo 9, verso 35 até o 41. A palavra de Deus diz assim: a cegueira espiritual. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: você já tem o visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. Olha só, então vamos lá, eu vou contextualizar brevemente aqui. Jesus encontrou com um homem, né? E ao encontrá-lo perguntou: você crê no Filho de Deus? Quem é esse homem? Esse homem é o cego de nascença do início aqui do capítulo 9, né? Que é aquele homem que Jesus passou lama no olho, mandou ir ao tanque de Siloé, e aquele homem foi curado da sua cegueira de nascença. Mas o primeiro passo, eu quero ser bem objetivo nesse vídeo para que você coloque em prática isso hoje na sua vida, tá? E se isso fizer sentido para você, compartilha, comenta aqui também, deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas que também precisam de aprender esse passo a passo para se libertar da cegueira espiritual e ter uma nova experiência com Jesus, tá? E aí o primeiro passo é o quê? Se tornar cego. Olha só que interessante isso aqui que Jesus traz no verso 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Parece paradoxal, né? Como assim? Se libertar da cegueira, eu preciso me tornar cego. Jesus veio para tornar cego. Olha só, preste atenção. Jesus está falando aqui de se tornar cego no sentido de abrir mão da vista de tudo aquilo que te traz, que te impede, que te traz um ceticismo, que te impede de enxergar o sobrenatural de Deus. Jesus está falando para os fariseus aqui o seguinte: ei, vocês precisam de abrir mão de todas essas verdades absolutas que vocês carregam, porque isso está gerando um ceticismo de vocês, ao ponto de vocês não conseguirem enxergar o Filho de Deus que está aqui, ao vivo e a cores, na frente de vocês. Sabe? Então o primeiro passo para a gente se libertar da cegueira espiritual é abrir mão de tudo aquilo que está nos impedindo de ver. E às vezes o seu conhecimento está te impedindo de enxergar Jesus, de ter a vista espiritual aberta. Às vezes as verdades absolutas que você carrega, às vezes a religiosidade está te impedindo de enxergar Jesus, de abrir os olhos espirituais para enxergar o sobrenatural de Deus na sua vida. Então o primeiro passo Jesus está dizendo, e olha só o que fala aqui no versículo 41, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Jesus aqui não está falando isentando ninguém, né, da natureza, da herança, da natureza pecaminosa de Adão, não. Jesus está dizendo o seguinte: se vocês fossem cegos, ou seja, se vocês não estivessem carregando tanto ceticismo, se vocês não estivessem carregando tantas verdades absolutas a respeito de tudo que vocês conhecem, da lei, da religiosidade e tudo mais, talvez vocês já teriam sido libertos de verdade. Talvez vocês já teriam sido libertos. Talvez vocês já estariam enxergando, né, todas as maravilhas sobrenaturais de Deus. E aí, o segundo passo, né, esse é o primeiro, abrir mão, se tornar cego. Primeiro passo. E o segundo passo, obedecer, mesmo sem crer. Olha só o que aconteceu com esse homem que teve esse encontro, esse cego de nascença. Ele obedeceu a Jesus mesmo sem crer, mesmo sem saber quem Jesus era.
Jesus falou, ó, eu vou passar uma lama aqui, se preocupa não, vai dar certo. Vou passar aqui, você vai lá no tanque de Siloé, você se lava, depois você volta aqui e me conta, tá? E esse homem, talvez ele em algum momento tenha ouvido falar de Jesus, alguém passando, tem um cara aí fazendo milagre aí, incomodando a galera aí, mas ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia, ele nunca tinha visto, principalmente porque os seus olhos físicos estavam fechados, mas ele obedeceu, mesmo sem crer. Ei, se ainda tem alguma dúvida, se ainda passa alguma coisa pela sua cabeça que está te impedindo, simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça. Ouça a voz de Deus e obedeça. E aí a gente vai para o terceiro passo, a partir do momento, por isso que é um passo a passo, existe uma hierarquia nisso. O terceiro passo é creia. Depois que você se torna cego, ou seja, fecha de fato os olhos para todo o seu conhecimento, para todas as suas verdades, Você está mais preparado para abrir os olhos, para enxergar o sobrenatural de Deus. E aí, a partir do momento que você passa para essa segunda fase de obediência, mesmo que você ainda não creia 100%, você passa para essa fase da obediência. A partir do momento que você obedece, você vai ver as coisas de Deus, os sinais, as maravilhas, os milagres acontecendo. E aí você passa para a terceira fase, que é o quê? É crer. E nessa fase é muito importante você se jogar de verdade. O que aconteceu aqui no verso 38 fala, então ele afirmou, eu creio, Senhor, e eu o adoro. A partir do momento que você chega nessa terceira fase, esse terceiro passo, você crê e você se joga de fato, você experimenta de fato. E é isso que Jesus quer, que a gente experimente mais dele, que a gente tenha mais experiência com ele, que a gente tenha os olhos espirituais cada vez mais apurados para enxergar as maravilhas, para enxergar o sobrenatural dele para nós. É isso que ele nos ensina, os 3 passos para você se libertar da cegueira espiritual. Se esse vídeo foi importante para você, compartilha com outras pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e aproveita aí para deixar o seu like. Forte abraço e até os próximos vídeos. Valeu!